Meus amigos, 24 horas depois do jogo de ontem, do primeiro jogo da final, que foi horroroso, principalmente pelo lado alvinegro, já que o nosso rival teve mais chance, né? Aquele atacante lá embarcou a bola, o goleiro fez uma defesa espetacular, o nosso goleiro, né? A gente teve uma falta que bateu na barreira, depois sobrou, e o goleiro dele fez uma defesinha, mas, né, no final do jogo foi 1-1, e a gente tá aqui para trocar ideia, né, com todo respeito e humildade, com essa torcida maravilhosa, tanto de Ceará como de Fortaleza. Agora o mando de campo é nosso e nós estamos em busca do tricampeonato invicto. Vai, menino, que o arroz tá no fogo! Lembrando a vocês que estamos no oferecimento lá do bar e restaurante do Chico Quebra-Galho que mora no meu coração, ao Kekel também, que é um autêntico torcedor tricolor, a Farmácias Planalto, meu amigo Germano, que é um alvinegro, sim senhor, enfim, o Arrupiado Manto, que também é chorão pelas cores do tricolor lá. Um forte abraço para vocês, eu amo vocês demais. Bom, família, o nosso vídeo deu quase 5.000 visualizações, agradeço demais a vocês, e aqui a gente não passa pano não. O ataque do Fortaleza era para ter saído na frente, mas o tal do Luiz Fernando embarcou a bola do primeiro tempo, que estava no pé do Luiz Fernando, e ele embarcou a bola. O Ceará tem nada a ver com isso, mas teve outra chance no Fortaleza, o Brits na cabeçada, e o nosso goleiraço foi lá e buscou lá embaixo. Outra chance também para Fortaleza, a bola da esquerda, que o nosso Luizão tirou no pé, na cabeça, e aquele jogador lá, o Lucas Emanuel, estava babando. Ele escanteia pro Fortaleza de novo, e o nosso goleiraço defendeu de novo a cabeça da Lucas Emanuel, não teve chororô que desse jeito, e botou a bola para dentro, fazendo Fortaleza 1-0, 42, mas não era o fim do jogo, não era o fim do jogo. Ceará e Fortaleza só termina quando o juiz apita, o juiz não tinha apitado, e aí, meu amigo, escanteio pro Ceará, quem bateu foi o Português, pode parmar o senhor. O Português bateu, né, na cabeça do nosso Lucas, né? A zaga tentou tirar, desviou no goleiro, desviou no zagueiro, e o goleiro não pôde fazer nada, o tal do Breno, e morreu lá dentro, menino, fazendo Ceará 1, Fortaleza 1, tudo em aberto. Se tivesse terminado 1-0 por Fortaleza, para mim o Fortaleza era campeão, porque é muito difícil tirar, mas muito difícil tirar. Outra coisa, eu não acredito que o Moça, né, já passou aí, que o Vina tá 100%, né, a fisioterapia deu certo, que o Alano vai estar em condições, que o Matheus Araújo vai estar em condições, então por que ele não colocou, né, no primeiro jogo, o Wendel no meio, né, o nosso Melk no meio ali, né, ele queria ficar sem algum para colocar no segundo tempo. Os rapazes me comprou a carrada de bode, colocou três zagueiros, 3 volantes, colocou 2 alas que não subia, né? 2 lateral que não subia, enfim. Ficou só o Mateuzinho, que não mostrou nada, e o Wendel tentando fazer alguma coisa lá na frente. Mas Deus do futebol mostrou como é que é. No outro lado lá, o Pochettino jogou nada, o Sacha tomando muita bola, né? Mas para mim o melhor jogador deles lá foi o tal do Mailton pela direita, né? Não foi o Manuel que fez o gol, não. Foi o Mailton que deu mais trabalho. E aqui a gente não passa pano, aqui a gente joga com a galera, né? Tanto de um lado como do outro. O André Gugel falou o seguinte: tenebroso o futebol desses dois times. Foi horroroso. Os dois times entrou para não perder, certo? Quem tá com a gente também é o João Carlos. O João Carlos sempre deixa o joinha aqui. Eu vou deixar o meu joinha aqui pro João Carlos. O João Carlos sempre tá com a gente. O Assis Neguinho, e o Richard ainda demonstra muita confiança para resolver nos pênaltis. Grande goleiro, reflexo muito bom. E eu já falei no vídeo de ontem, se for para os pênaltis eu confio muito no Richard. Agora quem vai bater também é 90% quem vai bater e 30% quem defende. O Cauã Alves, Vozão Esporte, tricampeão cearense. Muita humildade nessa hora, Cauã, porque respeito total ao nosso rival, porque os caras vêm com força, viu, meu irmão?
O João Luiz, pense em dois times parecidos, Jesus. O Rodrigo falou o seguinte: gosto de assistir o mexicano porque ele não alisa para nenhum dos dois lados. Eu digo mais. Jogaram com medo de perder todos os dois treinadores, tanto o Carpini como o nosso Moza, né? O Gig 58 rumo ao tri. O Melk Show, maravilhoso demais, meu amigo. Obrigado, família. Francisco José, o Moza não era o gorro de Guardiola, era Guardiola até entrar com 3 zagueiros, 3 volantes e 2 lateral que não marca ninguém. O Luiz Carlos, são 16 partidas, ok? Falta 4 e 5 para passar. O maior tabu do confronto Ceará e Fortaleza pertence ao Alvinegro de Porangabuçu. São 17 jogos, eu falei 17 jogos, entre amistosos e jogos oficiais. É chicano, amistoso, amigo, compra casa. Tu quer perder amistoso? Tu queria perder amistoso, eu não quero perder nem pau ímpar pro meu rival, mano. Vale amistoso. Agora, o maior confronto, né, o maior goleada entre um e outro, pertence ao nosso rival, foi 8-0. O Ceará ganhou de 7-1, né? Enfim, é aí. Sempre vai ter o equilíbrio, né, mano? O equilíbrio nessa partida. O maior tabu pertence ao Ceará, o maior goleada pertence ao Fortaleza, mas no confronto direto também pertence ao Ceará. Faz 3 anos que os caras não ganham do Ceará. Vamos lá. O Bet, vencibilidade, empatamos e... Não entendi. Bet Furtado falou o seguinte: invencibilidade, empatando, só ganhar. Não entendi muito aqui não. Vamos lá. O RF Games, o Fortaleza é muito cabaço. A mesma deficiência do ano passado, não sabe segurar o placar. Aí depois que fez o gol, era para furar a bola e embarcar. Foi a mesma coisa, rapaz. O clássico rei tem que ser estudado. Ontem o Remo levou uma chubatada do Paysandu. O Paysandu está na terceira e o Remo na primeira. Remo com, né, altos jogadores. E aí o treinador do Remo, foi mandado embora. Aqui o Vojvoda, que foi 2 vezes, 3 vezes para a Libertadores, que foi pentacampeão, chegou na final de Sula, graças a Deus o menino perdeu o pênalti, né? Eu digo, graças a Deus, frescando com os caras, né? Não pode voltar, não posso fazer nada, né? Ele teve um jogo Ceará e Fortaleza que ele entrou com 3 zagueiros e 3 volantes. Não me esqueci não, filho. Foi o Pablo Vojvoda com medo de levar ataque do Ceará de novo. Não sei se era o Mancini, não sei se era o Condé. Eu sei que ele entrou se cagando de medo. Que nem o Moça entrou ontem se cagando de medo. O nosso Moça entrou ontem se cagando de medo. O Pablo Vojvoda foi enfrentar o Ceará se cagando de medo, entrou com 3 volantes. Nunca me esqueci. Eu assisti o jogo lá do Jaciné, Valber Herbert, né? O nosso amigo Robson. O Pio, disseram que o Pio tá com problema de saúde, que Deus lhe ajude, Pio, né? Na sua saúde, meu irmão, um forte abraço, né? Enfim, a galera que assistia junto ali, eu assistia junto com a galera. Quando eu cheguei naquele macada para assistir com o menino, um Jaciné, o Vinego, pegou e disse assim: mexicano, tinha visto a escalação do Fortaleza? Ele disse: vi não, eu acabei de chegar, nem vi nada. O homem entrou com 3 volantes e 3 zagueiros. Mas eu não acredito não. Entrou com 3 volantes e 3 zagueiros. Ele que jogava bem aberto, né? E já vi essas coisas, mano. Futebol cearense, mano, não existe essas coisas. Mas eu não acredito que o senhor Moza vai entrar desse jeito no outro jogo, não, matando a torcida de raiva, não, mano. Porque o Ceará não jogou, foi nada. As melhores chances foi do Fortaleza. E o Fortaleza, se ele fizesse 2-0, não era um placar absurdo, não, mano. O Ceará só foi jogar bola quando levou 1-0 e não faz essa bola toda, não, mano. Foi numa bola parada que a gente empatou, não sei como. Eu falei até com meu amigo hoje, né, Toninho da Ração, que a bola desviou nas costas. Eu falei também com o menino Esquinão, o Edson Esquinão, que a bola desviou nas costas do zagueiro, nas costas do menino que fez o gol, que é o Lucas Manuel, né? Lucas Emanuel. Desviou nas costas dele, a bola ia na mão do Breno, desviou, caiu lá dentro. Não tem nada a ver com isso. 1-1, terminou o jogo. É, filho, futebol. Vamos lá. Mas que o Fortaleza foi cabaço, foi. Que nem o Ceará foi cabaço em 2015, depois fez o 2-2 com jogador a menos, 2-1 com jogador a menos,
não atalhou, não prestou atenção. E teve um comentário hoje excelente do Renato Manso, um forte abraço, né? Galera do futebolês, Jussier, né? Caio, enfim, os dois setoristas, tanto do lado do A como do lado do B, Fortaleza, né? O menino é muito engraçado, o Azevedo, e o nosso Danilo, conhece tudo de Ceará. Forte abraço para eles, escutei eles, ele disse: o Fortaleza se desconcentrou porque o menino fez uma falta, mas então, o próprio Caio disse que foi uma falta para perna de pé. Não, ele deu um empurrão no cara, o VAR disse que não houve nada, só que ali desconcentrou o Fortaleza. E aí o nosso Rafael Ramos, que é o português, bateu o escanteio. O Luca, que necessitava daquele gol, que tantas vezes o mexicano xingou ele, porque ele é fraco, se esconde no jogo. O Itairone, o Vieira e a galera tacou a lenha nele mesmo, que ele é fraco, né? E que o Wendel tava pedindo passagem. A bola não chegou no Wendel, mas como é os deuses do futebol, disse: vou premiar aquele ali. E foi o Luca, foi o premiado. Desviou, bateu nas costas do outro, caiu lá dentro do 1-1, morreu Maria Preata. Vamos lá, continua aqui com a galera. Se tu tá gostando, deixa o like, fortalece, compartilha, ri pro canal, porque esse canal aqui pertence ao torcedor, ó. E os dois torcedores aqui não passam por não. O Melk Show falou disso, e aí conhece. Eita, são seus olhos. O Luiz Carlos: mexicano, você é mais coerente. Gostei, obrigado, Luizão. O Luiz falou o seguinte: mexicano, tu é o cara, observação. Eu sou o leão, olha, tá vendo? Eu tenho respeito total, mano. Tenho respeito total. Eduardo Oliveira: estamos falando sobre o clássico, mas a Série B está chegando e não vai ser fácil, mexicano. Vai não. Vai não. E eu vou te falar outra coisa. O Náutico está na Série B, né? O Sport está na Série B. Você viu o jogaço? Palmas para o Sport. Palmas para o Náutico. Que jogão de bola. 3-3, jogão de bola. Até os 44 tava 2-2, mano. 3-3, jogão, mano. Time que bota os caras pra frente, bota o time pra frente, mano. 3-3, mano. Vamos lá. O Janildo Sampaio falou: mano, passou anos Fortaleza jogando pra cima e Ceará nos contragolpes. Foi assim que ganharam várias vezes. Nesse jogo, Fortaleza igualou e foi os dois de fraldas cheias. Eita, a galera aqui tem voz. Eduardo falou o seguinte: esse time do Bozão vai sofrer muito na Série B. O Adriano: torcidinha do Fortaleza, 8C, Gato Velho, tá tudo louco. Eita. O Ney Carlos Mesquita: rapaz, André, torcer pro Ceará é academia emocional, pura verdade. Rapaz, os meus amigos torcedores ficam dizendo assim: pai, se não for sofrer no Ceará, pelo amor de Deus, mano. Não dá pra ganhar de 3-1 uma vezinha não, moça. Não dá pra botar o Mel que joga no meu campo não, com o Vina, pela esquerda, Matheus Filho, pela direita, o PH, cansou, muda o time, bota os dois atacantes na frente, enfim. Não dá pra jogar no 4-4-2-2 clássico não, mano. O Dendes falou o seguinte: já deixei o meu like, obrigado, grande Dendes. O Antônio: diz aí, macho velho, falou só tudo. Mas o meu leão era para ter ganho o jogo. Falei também. Nosso atacante perdeu o gol no primeiro tempo. Falei, mano. Em segundo tempo, outra oportunidade. Mas o goleiro está lá para isso. E finalmente ficou 1-1. Valeu, velho. É o cara, você é o cara, Braga. Um abraço, Braga. Muito obrigado pelo carinho, viu? O Assis Negui falou o seguinte: eu posso estar falando besteira. O Ceará demonstrou um time muito cansado, parecia estar jogando com saco de cimento nas costas, um time muito pesado, cansado. Eita, o Lucas Freitas: esse jogo foi horroroso, mas o Moza não vê isso. Vamos papocar no segundo jogo de volta. Se o Moza não vê isso, aí tá todo mundo falando. Se ele não colocar o time para jogar pau a pau com o Fortaleza, chamar o Fortaleza, a gente vai perder esse campeonato, mano. Agora, se ele jogar pau a pau, com a maioria, 70% da torcida vai ser do Vozão. Já disseram que tem 30 mil do nosso lado, né? E eu acredito nisso, porque a torcida do Ceará não abandona o Ceará, né?
E esse jogo, os caras comemorando o empate. Não, nós estamos comemorando o 1-1, que são 12 jogos que a gente não perde pro nosso rival, mano. E o 1-1 é para ser comemorado mesmo, porque se o Fortaleza sai na frente, era muito difícil reverter o jogo. O outro jogo começa 0-0, mas o Fortaleza com um gol no outro jogo passado. Se o Fortaleza faz 1-0 no segundo jogo, aí tem que fazer 2-2 gols para empatar, para levar para os pênaltis. A galera colocou assim, o Bruno colocou, o Ceará jogou há 2 dias, mas o Ceará jogou há 2 dias, mas o Ceará não jogou no 3-5-2 não, mano. Ele chamou o Ceará para o campo de defesa total, mano. 3 zagueiros, 2 volantes que não marca ninguém e 2 lateral. O coitado do Rafael e fora o baile que o Fernando levou daquele Mailton pela esquerda, viu? Que eu não passo por aqui não, mano. O Fernando eu não sei para que vem não. Então o Sanches fica logo na ponta dos cascos, porque a meia dúzia ali é dele. O lateral esquerdo ali é dele, mano. Não, mas o Moza chegou e o Moza, não, mas eu treinei. Treinar, a jogar é outra, mano. Ceará ganha de 4-0, ganha de 5-0, não sei o que, 0-0 com o Fortaleza. Aí você me vem com um negócio de 3-5-2, meu irmão. Pra lá, rapaz. O Mr. Paulo falou o seguinte, o tabu continuou, mas o Fortaleza foi o time que teve as melhores chances de gol. Olha aí, ó. O Ceará não jogou, não criou uma jogada de gol. O goleiro do Fortaleza não fez uma defesa. Olha aqui, ó. A galera sabe, meu irmão. Não tem negócio de passar pano aqui não, mano. Tanto de um lado como do outro. Veio que o Ceará, o goleiro do Fortaleza não fez uma defesa. Só fez uma numa falta que a bola voltou, ele pegou de primeira e ele pegou lá no canto. Pronto, só isso aí. O Thiago, não deu para entender o treinador. O ano todo jogando no 4-3-3 e na final inventa com 3 zagueiros. Sorte de nada ter perdido agora. No segundo jogo, voltar o que estava dando certo. Então, o Ceará arruma o tricampeonato. Olha aí, ó. Torcedor alvinegro, mano. Mas não tem negócio de passar pano aqui, não. A galera viu, mano, o que foi que esse louco fez, esse moço, mano. Quais entregas de bandeja toma aí o campeonato 2026? Fortaleza. Rafael falou aqui, qual foi a parte que você e o Selmo Camargo... Eita, lembraram do Selmo aqui. Ceará, um abração grande. Selmo! Muita visualização pra você, meu amigo. Ceará jogou na quinta-feira, estava cansado. Domingo, o Ceará vai jogar diferente. Vai estar com 100%. Se Deus quiser, Rafael, um abraço no coração. O Nonato falou o seguinte, olha o corneteiro. Eita, Nonato, ninguém passa pano aqui não. Ninguém é patrocinado aqui por sócio torcedor do Ceará, não. Ninguém é patrocinado aqui pelos, como é o nome? Pelos conselheiros alvinegros, não. Aqui é canal independente. Somos patrocinados tanto pelo torcedor do Fortaleza, que tem empresas ligadas ao, né? Empresas, e é torcedor do Fortaleza, como torcedores do Ceará que tem empresa. Não tem problema nenhum, não, né? Vai. O Joseni Teixeira sempre tá com a gente. Um abraço grande, Joseni, lá do Rio de Janeiro. O time mal escalado, com esse pensamento, não vai a lugar nenhum. Sou o Joseni do Rio de Janeiro. Vai, bichinguento. Joseni. Fresquinho, mano. Tem uns fresquinhos, mãe. José Araújo, as negradas falando tão mal do Luca, que Deus o escolheu para o seu autor do gol, salvador da pátria alvinegra. Ingresso no Castelão deveria ser 40 e 20 a meia. Ainda botei, foi 50 e 25 meia, mano. Os caras, ó, os olhão de Tandera. 80 e 40 a meia. Vai encabular outro, meu irmão. Trabalhador ganha 1.600 conto chorando. Vamos lá. Mexicano, a melhor chance do Ceará, quem tá falando é o Antônio Júlio. Conquistaram o título em cima deles nos últimos 9 anos. O Ceará tá brincando de querer entregar a rapadura, verdade. Não dá para entender a postura do Moza, sinceramente. O cara faz questão de se nivelar por baixo com outro treinador retranqueiro. O treinador do Fortaleza também é retranqueiro. Só que o de lá não tá ganhando peça, estava perdendo peça. Perdeu o Barreiro, que era o cara que tava botando a bola para dentro. Porque tiro que caiu de qualidade, o Sacha que é o dono do meio campo ali, mas não é o homem que fez o gol, né? Não é o homem que é o pé que balança a rede. Fez o gol contra a gente num jogo no ano passado, na final, que a gente teve que se rebolar para empatar, vendo como é o negócio? Né? E aí eles perderam o Barreiro, perderam o Moisés, que são caras que faziam a bola, faziam o pé que balança a rede, né? E foram embora, né? Aí trouxeram o tal do Luiz Fernando, mexicano, esse cara, que o Luiz Fernando embarcou, mas ainda tem 90 minutos. Aí que ele embarcou, ele embarcou! Que ele embarcou!
Ele embarcou, seu Luiz Fernando. E eu achei que foi. Ei, aí vai. O Janderson falou o seguinte: deixa de chorar, teu time foi sorte. Foi sorte de vocês, teve incompetência. Vamos lá. A Fátima, boa mulher tem vez e manda aqui no meu canal. Tu viu outro jogo, só quem jogou com medo foi o Ceará, fracassado. Fortaleza jogou com medo não, com 3 zagueiros, 2 volantes. Eu pensei que você entendia de futebol. Só que o Fortaleza já jogou no 3-5-2. Está mais adaptado. A galera ainda se lembra do Fernando Teixeira. Quem não sabe que não é antigo, Fernando Teixeira foi campeão, se eu não estiver enganado, em 2002, né? E ele jogava no 3-5-2 pelo lado de lá, pelo lado do Fortaleza. Tremendo treinador. Vamos lá. O José Souza Maltezinho é banco, muito fraco, fez P nenhuma. Meu amigo, o cara nunca jogou nesse 3-5-2, e aí a culpa é do Mateuzinho e do Wendel. Não tem como, né, passar isso aí pra eles. A Jéssica falou o seguinte: Ceará foi uma vergonha, não deu um chute no gol, triste, ainda bem que empatou, Moza perdeu o meu campo. Rapaz, aqui ó, isso aqui fez a mesma leitura do mexicano, mano. Parabéns. Jesse Ney Melo, tem valor. Rafael falou o seguinte: sou Fortaleza, mas os dois times ruins, os dois times vão lutar para não cair. Eita, tá falando de Série B, viu? O Roland Moreira, Fortaleza jogou muito, Luiz Carlos, cuidado que Breno tá querendo voar. Breno tá querendo voar? Matheus Game Oficial, 2 times ruins, mexicano. O Ney Carlos Mesquita, ô André Mexicano, 1-1 foi lucro, hein? O Vozão sofreu, mas pelo menos não saiu derrotado. Clássico é clássico. Pura verdade. Clássico é clássico. Eu falei. Os caras dizendo que o Ceará tem uma leve favoritismo. Rapaz, nunca digo isso não. É 50-50, mano. Jander, caro mexicano, sou alvinegro de coração e digo uma coisa, com sinceridade. Ou esse técnico ajeita esse time ou vamos sofrer de novo, mano. Eita, mano, olha, ó. O Adriel falou: Pinheiro, mexicano, tá bom demais. A verdade é que melhor queimar a língua do que ver o nosso rival quebrar o tabu. Próximo, a gente vai recuperar os jogadores que estão voltando. É o final, vai ter gol de Vina. Eita, como a galera quer que o Vina faça gol. Vamos, mexicano. Vamos fazer 3-0. Eita, quem é? O Anderson Silva. Rapaz, aí tem a Rafael de novo. Tem o Alberto César falou o seguinte: o time do Ceará é covarde. Sempre que joga contra o Fortaleza, ele só joga por uma bola. E esse time é tão cagado e desgraçado do jeito que acha a maldita bola e acaba o jogo. Se fecha todo e pronto. É uma cultura, infelizmente. O Fortaleza leva azar nesses minutos finais. Deixa eu falar aqui uma real. Futebol não é só atacar, não, meu amigo. Tem um contragolpe. Ou você não lembra de 2006? 2006 foi um ano épico que o Fortaleza ganhou de 6 na fase classificatória, ganhou de 4 na fase classificatória. Na fase final ele vinha pra cima e o Ceará bem fechadinho. Porque o Fortaleza estava na primeira divisão. O Ceará estava beirando a terceira divisão. Nunca caímos não, mas beirando. Faltava, ó. E lá do outro lado sobrando. Tinha Galeano, tinha Finazzi, sabe? Cara bom de bola. A gente tinha um Aleluia, o Pedro Henrique foi campeão do mundo com o Corinthians, e o Vinícius. Esse era o ataque do Ceará. 3, o Ceará atacava com 3, contra-golpeava com 3. E a gente não teve culpa se ganhou os 2 jogos, 1-0. Porque no futebol, o pequeno dá no grande. Não estou dizendo que o Ceará é pequeno para a Fortaleza, não. Eu estou dizendo que clássico é clássico. Eu estou dizendo que contra-golpe funciona também. Eu estou dizendo que impor o jogo também funciona. Eu estou dizendo que só termina quando o juiz apita. Eu estou dizendo que tem que ter respeito pelas cores branca e preta, né? Em pé, na vertical. E tem que ter respeito pela vermelha, branca e azul na horizontal, mano. Tem que ter respeito.
tem que ter respeito pelo carrasco tricolor, que é o Clodoaldo, tem que ter respeito pelo nosso carrasco, que é o Sérgio Alves. Tem que ter respeito, mano. Não existe esse negócio de já ganhou, mano. Não existe impor jogo, ganhar. Não existe de agora no contra-ataque ganhar. Existe o respeito total, existe estratégia. Existe sair do banco e fazer a diferença, como os dois ontem saíram do banco e fizeram a diferença, mano. Existe o fanático, existe o corneteiro, mano. Chuta o... Não vou ler isso aqui não. O José falou o seguinte: na minha opinião, o Melk era para ter entrado no meio, errou o Moza, também acho. Os dois laterais péssimos, treinador que tem medo de ganhar, termina perdendo. Estou contigo, José Neto. O último aqui. Também não vou ler essa aqui não. Então, meu irmão, está tudo em aberto amanhã. Se me fala a memória, os dois times vão se apresentar. Eu tenho certeza, Ceará, eu tenho certeza. Vai se apresentar amanhã. A galera tá falando em Vina, Matheus Araújo, tá falando em o Maia, né, o Alano, né, que veio do futebol japonês, enfim, que ele coloque as peças, que o Fortaleza não pode jogar sufocando o Ceará, que tem que prestar atenção no Mateuzinho, no PH, ou então no Melk, no próprio Wendel, ou até no Luca quando entrar, o Vina no meio campo, nas bolas, né, em profundidade do Nocelo, e nós também tem que prestar atenção no Pochettino. Se o Pochettino quiser jogar, presta atenção no Nocelo, Lucas Lima, né, no Maelto, viu, seu Fernando? Presta atenção no Maelto, no próprio esse menino aqui, ó, que deve estar puto da vida que perdeu aquele gol, esse Luiz Fernando, mano. No que pode entrar esse Lucas Emanuel, nas mudanças que pode haver, né, que é o jogo de xadrez, tanto do Moza como do Carpini. Meu amigo, é valendo o campeonato. Pode estar valendo um tricampeonato invicto. Ceará foi campeão em 2024 invicto. Ceará foi campeão em 2025 invicto. Ceará pode ser tricampeão invicto. Faz tempo que não tem um tricampeonato invicto. Fortaleza pode tirar esse tricampeonato do Ceará sendo campeão invicto também. É, papai, é campeonato cearense, mas que seja um jogo aberto, como foi o 3-3 de encher os olhos de Náutico e Sport e Náutico, que não era o nome do jogo, era o Sport, e que as torcidas vão para o jogo, e que houve respeitos na ida, das torcidas indo para o estádio. Que coisa linda, cara. Eu sou do tempo que eu ia de ônibus, e tinha a torcida do Fortaleza chamada Bafo do Leão, e tinha a TUF, a torcida do Ceará tinha as Glórias Alvinegras, se eu não estiver enganado, ela tinha a Ceará Boa, ia no mesmo ônibus, um sentado do lado do outro, trocando ideia, porque eu tenho amigos torcedores do outro lado, e eles têm amigos torcedores desse lado de cá, mano. Respeito total, mano. E graças a Deus que houve esse salve aí, né, dos vermelhão aí, e parou, mano, mostrou na moto um do lado do outro, mano. Que coisa linda, eu quero é assim, paz, mano. Paz, velho. E que haja tanto, que eles entupam o lado deles lá, e a gente faça o nosso entupimento também, né? Na hora do gol, um cante pro outro, o outro responda, sabe, meu irmão? É lindo demais, mano. É de arrupiar, mano. É de arrepiar, pivete. Coisa linda demais, as duas baterias, que possam levar duas baterias, meu irmão, sabe? Os dois entrando em campo, aquele papocado que não tem mais aquele, meu irmão, tinha papocado de fogos assim, de 10 minutos, 15 minutos de fogo. Coisa linda, mano. Coisa linda, pivete. E te prepara que vai ser tricampeão em cima de